aí, pessoal, estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Despertar da Loba. E hoje é um tema que eu amo, sou muito fã desse tema, que é a gente falar sobre conquistas na maturidade. Afinal de contas, gente, o 40 a mais é só o início de uma linda trajetória, né? Aquela mulher com cara de senhorinha no 40 a mais, ela morreu. A mulher 40 a mais hoje, ela tá cheia de possibilidades na carreira, na vida pessoal, nos sonhos. É hora de sonhar depois que a gente faz 40 a mais. E hoje, para falar desse tema, eu tenho duas convidadas muito especiais, né? Que é a nossa querida Jaque Sabac, uma executiva potente, uma mulher super bem preparada e agora atleta de canoagem que está levando o nosso nome para o mundo, né, Jaque? E estou aqui com a psicóloga Fabiana Piton, também que vai nos conduzir aqui, nos ajudar a tratar desse tema. E aqui, para começar, gente, nossa mesa está aqui decorada com algumas das conquistas de Jaque, né? Jaque acabou de voltar do bicampeonato de canoagem do Pan-Americano, vai representar com a sua equipe o Brasil no Mundial de Canoa, que vai acontecer no Havaí, em agosto, né? E aqui é um monte de várias medalhas de campeonato brasileiro. Aqui o PAN, coisa linda. E aos 61 anos, né, segue tendo tantas conquistas no esporte, na vida, no lado profissional também, ela está no novo momento. Então, já que eu queria saber o segredo, tem que contar aqui tudo pra gente. Como é que foi esse caminho, né, percorrido em tantas conquistas como atleta? Como atleta, eu comecei de uma maneira bastante inusitada, né? Minha essência era de bailarina, dancei balé 17 anos. Depois aí comecei minha vida com os filhos, faculdade, fazendo escolhas, né? Que tive que parar o balé. Mas há 11 anos atrás, meu marido teve um acidente de cavalo e precisava Sim. de um esporte que não tivesse impacto. Então eu acabei começando a remar para apoiá-lo no esporte. Sim. E aquilo tomei gosto, né? Me apaixonei pelo esporte. Comecei como stand-up e acabei trazendo a família para poder apoiar meu marido, né, Sabac. Sim. E na época ele foi comodoro de esporte do Yacht Club, então ele queria fomentar o esporte. A gente acabou entrando para competir, para poder encher a raia. E aquela adrenalina, aquele nervoso que dá quando você chega no esporte, numa raia para competição, aquele negócio foi me tomando. Sim. Então eu comecei não planejadamente, mas muito para apoiar o cara que eu amo, né? Sim. Porque eu queria muito que ele continuasse fazendo alguma coisa que gostasse também, e para minha surpresa eu me apaixonei. E a canoa, que é o que eu tenho os títulos mais importantes que eu trouxe, na época eu comecei para me dar força para o stand-up. Sim. Então, quando eu comecei a treinar com a canoa junto com a Nicole, eu fiz, poxa, mais uma coisa para fazer com família. Então, eu abracei aquilo com unhas e dentes porque me deu muito prazer estar na canoa com a Nicole, Com né? a Com a família, Nicole. E né? depois com o Dick também, que não gostou de stand-up, mas a canoa, Richard é meu caçula, né? E aí começamos a primeira Sim. equipe, coincidentemente com ele, numa canoa mista, Sim. né? Então, aí foi aí que começou a história toda, né, das competições. Você avalia que o esporte proporcionou a vocês um novo propósito? Assim, quando a gente É, fala em propósito, em estar envolvido em uma atividade que você acredita, que dá prazer, em algo que lhe faz sentir, né? Algo além do somente executar uma tarefa ou desenvolver um trabalho profissional. o meu primeiro propósito foi unir a família, porque Sim, até essa fase antes do acidente de Sabac, cada um fazia a sua coisa, né? Eu ia pra sim. academia, Nicole fazia outra coisa, fazia capoeira, Dick Uhum. tinha o esporte dele, Sabac tinha o esporte dele. E nas horas vagas acontecia da gente se encontrar para fazer o que a gente gostava em comum, que normalmente era assar uma carninha e tomar uma cerveja. Mas aí quando eu percebi que aquilo era uma coisa que eu podia dar um novo caminho para o meu núcleo familiar, eu fiz,
Eu acho que eu tô gostando dessa coisa, que vai muito além do esporte, que é a coisa da família fazer coisas juntas, né? Sim, Muitas vezes na escola, na escola que eu trabalhava, né, na cultura inglesa, as mães com problemas com adolescentes, eu perguntava, baseado nesse momento que eu estava vivendo, o que sim, é que você faz junto com seus filhos? Você já descobriu alguma coisa que vocês façam, que sim, possam fazer juntos, que tragam e que tenham esse elo em comum? sim, Porque acaba tendo um abismo de idades, de gostos e de tudo, né? sim, Então, quando eu descobri que aquilo era uma coisa que todo mundo curtia e era uma curtição junto, mudou completamente a minha dinâmica familiar. sim. Então, passou a ser muito o meu propósito de vida, é fomentar aquilo não só pelo esporte e o que significava em relação a exemplos, né, para os professores da cultura, para as pessoas que estavam no meu entorno, Sim. mas também para o meu núcleo familiar. Pô, eu queria todo mundo embaixo da minha asa, né? Aquela mãe que quer todo mundo perto de mim. Era o pretexto, né, para Era o juntar pretexto. todo mundo. Exatamente. Ô, Fabi, quando a gente fala nessa mulher madura e que essa mulher madura vai em busca de algo a mais, né? Ela não quer somente fazer cumprir aquela tabela da vida profissional ou da vida pessoal, e ela está buscando esse sentir, ela está buscando algo que aqueça o coração, algo que faça pulsar, que realmente traga uma motivação a mais. Qual a importância disso quando a gente pensa nessa mulher madura? Ai, eu acho que é a chance que a gente tem de renovar a nossa vida. Quando a Sim, gente vê a história de Jaque, por exemplo, é muito interessante como ela consegue unir dois objetivos que pareciam ser muito difíceis de conciliar, família e trabalho. E aí você continua uma super profissional, agora uma super atleta e uma super mãe. Isso é muito criativo. Mas sim, eu diria assim que primeiro a gente vive a vida, talvez cumprindo os scripts que a sociedade espera da gente, sim, né? Desde pequeno, né? Você vai estudar, você vai se formar, você vai casar, você vai ter filhos. E aí, depois, e daí? Aos 40 vem a pergunta, né? E o que a gente deixou para trás? É esse chamado dos 40 a mais, né? O que Jung vai chamar de metanoia, que a hora da virada. Não necessariamente você vai transformar radicalmente e ir para o lado oposto, mas valores que você deixou para trás, eles gritam para serem integrados. E para que nossa vida tenha sentido, porque senão será todo dia, ela faz tudo sempre igual e vou fazer as mesmas coisas e que sim. graça vai ter a vida agora se eu já fiz tudo que a sociedade já esperava que eu fizesse, né? O script de ter filhos e casar e ter a profissão e outra, né? Aos 40 a mais, a gente já tem uma maestria do nosso trabalho, então aquela coisa do desafio já perdeu um pouco a graça. A gente já domina, né? Isso ao mesmo tempo também que a gente não vai encarar qualquer coisa, você já é mais seletiva, e você pede realmente assim, um sentido da vida. A vida tem que ter mais graça. Sim, Eu acho incrível porque ela conseguiu botar muita graça. Conseguiu criativamente, né? Isso é uma arte. Você foi artisticamente fazendo a sua vida de uma outra forma. E a maioria de nós, mulheres, né? é. Nesse momento a gente espera isso. Eu vou fazer aqui uma costura desse tópico que você tratou agora, Fábio, com o livro, né? A Passagem do Meio. Eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouco. E o autor, o James Hollins, ele fala que a maturidade, né, a passagem do meio, é o momento da gente se reencontrar com a nossa verdadeira criança. E aí, eu queria tentar fazer esse contraponto com você. Você acha que esse encontro com a canoa, com o mar, com a família reunida, foi de alguma forma um reencontro com essa criança criativa, essa criança inquieta, né? A estripulia da criança, a aventura, né? O esporte proporciona isso também. Com certeza, na medida que a adrenalina começou a pulsar, até então era muito piloto automático, né? Sim, Então eu fazia coisas que eu gostava, mas não sentia essa adrenalina mesmo, não tem outro termo para falar. Sentir-se viva. Exatamente. E ter a sensação de que eu podia fazer, independente de eu não ter mais 20 anos, 30 anos, 40 anos, porque eu entrei com 50 anos na brincadeira, né? sim, Então, até 50 anos, até 40 e poucos anos, a preocupação era muito em ganhar dinheiro, conseguir bancar, pagar conta.
ver os filhos crescendo e felizes e torcendo para conseguirem casar com a menina direito, com o rapaz direito. Essas coisas que... Ajudando eles nos scripts deles, né? Exatamente, né? Tentando não interferir muito, porque meus filhos têm uma personalidade forte, têm gostos específicos, têm o timing deles, né? Nicole nasceu de 7 meses, tudo dela é para ontem. Richard nasceu de 9 meses e 15 dias, ele pensa, elabora, planeja para fazer acontecer. E não dá para comparar, né? Sim. Então, tentando entender essas coisas sem interferir e deixando que voassem do jeito que eles são, né? Sem julgamento. Então, essa adrenalina aos 50 foi um negócio novo para mim, né? Tipo, eu quero, eu posso, eu consigo fazer e vamos em frente. E né? essa conexão com o mar vem de muito tempo ou foi algo novo na sua vida? Como esporte novo, como conexão com o mar, a vida inteira, que meu pai era do mar. Sim. O velho Jerry era apaixonado por pescaria. Eu acho que eu nasci dentro de uma lancha. Na época que a Ilha dos Frades chamava-se Ponta de Nossa Senhora. A gente alugava a casa de pescador, meu pai atravessava a gente de lancha, voltava para trabalhar e a gente ficava lá sem luz, catando coxinha, inventando o que brincar. Então, assim, depois a família foi crescendo, eu sou a mais velha de 9 filhos. Meu pai tinha uma super escuna, a gente saía para velejar e passava final de semana fora. Nicole e Dick nasceram nisso também. Sim. Meu marido também foi do mar. Então, eu acho que minha conexão por mar, quando eu comecei o esporte, na verdade, é que foi uma reconexão com a minha essência de infância, né? Da vida Foi toda. esse retorno. E para meu marido também, quando teve a queda do cavalo, ele estava afastado dessas coisas que ele gostava. Então, ele foi obrigado a voltar para aquilo que era a essência dele. Mas eu acho interessante até pensar o episódio de uma maneira simbólica, né? Caiu do cavalo. Exatamente. Caiu do cavalo e agora as coisas não podem ser como eram antes. Não, exatamente. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas é verdade. Foi uma reviravolta mesmo. Uma das coisas, né, que garante o bem-estar e a felicidade ao longo da vida, não só na maturidade, segundo os estudos de felicidade, é justamente você seguir como um eterno aprendiz. E essa curiosidade, né, de estar sempre descobrindo coisas novas. Querendo ou não, o esporte tem surtido esse efeito, né, para você, de estar se desafiando, né, de estar sempre em busca de novas conquistas, né, porque você começou ali, Campeonato Baiano, aí já virou aí faz uma travessia, uma volta à ilha de não sei aonde, e aí já é um outro aprendizado, aí vai fazer um brasileiro, e vai voltando com medalha, viu? E de repente vai para um Pan-Americano, e em agosto, se Deus quiser, estarei nessa comitiva do Mundial. Né, Jaque? Vai me levar na mala, vou de staff. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa motivação desses novos aprendizados. Começou com... porque na canoagem você entra em competição por faixas etárias, né? Então tem a categoria Open até antes de 40, depois tem categoria 40, 50, 60. E eu me vi me distanciando do meu parquinho de diversão, que era a canoa, com minha filha, né? Sim. Eu fiz, e agora? Como é que eu vou conseguir me manter saudável, inteira, para continuar somando na equipe, né? Foi quando eu disse, não, vou aprender a lemiar. Né? Lemiar é você aprender a conduzir a canoa, porque no leme, apesar de você, obviamente, contribuir com a remada, a força do banco 1 ao banco 5 é diferente da força que um leme coloca. Porque em algum momento, quando você vai corrigir a canoa espetar, você tem um momento de respiro. Então, foi aí que eu fui introduzir o meu novo momento do leme para aprender a conduzir a canoa. Que é uma aprendizagem nova. Que é um aprendizado. E o ano que vem eu já estou programando aprender a percussão, eu quero aprender timbal. Então, isso faz toda a diferença. Você ter... Tá, esse ano é isso, o ano que vem é o quê?
E depois? Não parar nunca. Não parar. Fábio, e na prática, assim, na sua experiência com outras mulheres, o impacto disso para a vida da mulher, a importância disso, porque na verdade a gente vai envelhecendo e a gente vai vivendo esses scripts e a gente muitas vezes esquece desse lado aprendiz, né? E muitas vezes na maturidade é natural que a rota da vida ela se refaça em relação a relacionamentos, né? Tem gente que vive a vida inteira casada com a mesma pessoa, mas tem gente que refaz esse caminho percorrido na questão profissional, né? Com os filhos, porque já que tem esse privilégio, digamos assim, de ter a família toda morando no mesmo estado, na mesma cidade, e envolvida na mesma atividade, mas a gente cria para o mundo, né? E muitos filhos vão seguir seus rumos e vão morar em outros locais e vão fazer sua vida profissional fora. E o que é que eu percebo, né? Eu quero que você me diga se na sua experiência você consegue identificar isso também. A mulher, ela fica muito nesse tripé, né? De família, né? Relacionamento, filhos e trabalho. E em algum momento, quando ela não tem mais, ou uma dessas coisas, ou muitas vezes as três coisas, ela se vê perdida, né? Meio vazia. E esse caminho do aprendizado seria uma fórmula ou um caminho a ser seguido para trazer para a vida esse colorido? Desde que esse aprendizado tenha conexão com o interior do ser. Veja o caso de Jaque, né? Na verdade, era um resgate, de certa forma, de uma vivência de uma infância. Sim. Fazia todo sentido. A gente pode pensar também que nós, mulheres, ficamos presas numa sobrecarga. Não vamos esquecer que vivemos uma sobrecarga materna até eles crescerem, né? Uhum. Cada uma está com um momento aqui. A minha tem 10. Os seus já estão todos adultos, cuidando, né? Eu tô com os adolescentes, né? 18 e 16. Então, cada uma com um desafio e com algum nível de sobrecarga. Mas eu diria o seguinte, vou me referenciar a outro livro junguiano, né? Sim. Ele chama assim, Não Sou Mais a Mulher com Quem Você se Casou. E Olha. explicando assim que hoje mais não, mas de modo geral, se a gente pegar assim, décadas atrás, a mulher estava sempre presa ao que era o papel considerado feminino, criação de filhos. E o marido voltado para a vida lá fora, o trabalho e tal, e a manutenção financeira da casa. E se a gente pensar assim, daquela época, quando a mulher chegava aos 40, muita coisa mudava porque parece que os valores antigos, eles começam a gritar mesmo. Sim. E aí essa mulher, às vezes, ela ia para o mercado de trabalho e deixava esse homem totalmente desbaratinado. O que é que eu faço com essa mulher agora que quer ser tudo? Se ele acompanha, muitas vezes o caminho dele era inverso, né? Era se voltar para a família, cultivar os valores afetivos. E aí, sim, esse casal poderia seguir juntos adiante. Agora, é um novo casamento com os mesmos atores. Sim. Agora, atualmente, o que eu observo, eu estava pensando nisso ontem, né? Graças a Deus, a gente tem um universo, a gente pode aprender o que a gente quiser. Porque o mercado, eu acho que até a pandemia, passou a oferecer. Então, se eu sou um profissional, sei lá, eu sou profissional que trabalha com artistas. Agora eu ofereço meu trabalho para uma pessoa comum, que quer cantar também. Ou que quer ser um bom profissional de comunicação. Então, isso tudo está à nossa disposição. Mas é como eu falei, a gente precisa ir atrás daquilo que faz os nossos olhos brilharem. Para aquilo fazer sentido. E aí, assim, a gente vai incorporando, né? Outro exemplo interessante, eu estava vendo a vida de Leonardo da Vinci. Qual é a graça? Por que ele inventou tanta coisa? Porque ele era uma pessoa curiosíssima. Sim. Ele era tão curioso que ele refinou a percepção dele da natureza. Quer dizer, ele vai planejar asa delta, então de tanto observar os pássaros, ele observa que a libélula só consegue levantar voo porque um par de asas está para baixo, outro está para cima. Mas como se você não tinha nenhuma máquina fotográfica naquela época? Mas é a curiosidade que vai refinando a gente. Então, se você começa a remar e você, de repente, quero mais, eu quero lemear, agora eu quero mais, agora também eu posso sair daqui
e tocar timbal. E eu acho que o lindo é isso, a gente transcender os nossos limites. Dentro do próprio esporte, eu senti isso que você está explicando, né? Então, a gente estava satisfeita com provas de 10 quilômetros. De repente, eu me vi correndo uma prova de 75 quilômetros, pulando da canoa em movimento, subindo com a canoa em movimento. Tá, aquilo não era suficiente. Vamos para Morro de São Paulo. Aí fomos para Morro de São Paulo, 60 quilômetros sem Exatamente. revezamento. Aí aparece essa prova de sprint em Brasília, que eu nunca tinha feito. 500 metros, praticamente a alma te espera na boia para você fazer o download do corpo. Então, assim, dentro do próprio esporte, a gente vai se desafiando. Ver, será que eu consigo isso? Será que eu consigo aquilo? É meio... E é interessante você chegar nesse momento da sua vida e dizer assim, eu posso. Exatamente. Eu tenho várias perguntas aqui para Jaque, né? Quando eu digo a ela que ela é um poço de informações, ela fica dando risada, mas é verdade. É um case incrível. Dentro desse contexto, várias coisas acontecem, né? E pegando o gancho desse livro que Fábio trouxe, né? Você tem aí um casamento de 40 anos com Sabac. 42. 42, Nossa. né? Nosso querido Sabacão, que também é um campeão, super campeão de tantos títulos. Uma das provas que eu mais amei fazer foi no canoa mista com o meu marido. E ele tem experimentado, e você também, muitas Jaques ao longo desse caminho, né? E como é que vocês fizeram, né? Como vocês vêm fazendo para se reconectar e se reapaixonar, né, ao longo dessa trajetória onde vocês têm sido tantos, né? Você teve aquele primeiro momento que você falou da Jaque mãe, dedicada aos filhos pequenos, aí depois veio a Jaque super executiva, envolvida com muitas responsabilidades na empresa que você representava, enfim, e agora é a Jaque atleta. E como é que você vai ajustando isso quando a gente pensa em casal, né? Eu acho que tem muito da influência de minha mãe. Minha mãe acho que criou os filhos para ficarem casados, né? Antigamente tinha essa coisa que casamento era para sempre. Para sempre. E eu tive várias fases com meu marido. Tive fase que era apaixonada, louca. Tive fases como irmão. Tive fases que ele era meu amante. Tive fases que ele era meu amigo. E eu acho que o que falta um pouco, talvez, hoje, não sei, seja a tolerância para você navegar nessas fases, né? Sim. Até a gente chegar nessa fase que a gente está, quando entrou a canoagem na minha vida, que a gente voltou. Obviamente, sempre existiu o amor, o respeito e a admiração, que eu acho que a admiração, na hora que perde a admiração, acabou. Saia, porque Perde já não vai tudo, né? acontecer mais nada ali. É uma parceria. Então, quando entrou a canoagem, tanto eu comecei a ver ele de um jeito, quanto ele de outro. A gente já começamos a namorar de novo. E a admiração pelo sucesso dessas coisas todas que a gente vem fazendo, eu acho que apimenta muito a relação. Sim. Paralelo a isso, obviamente, você tem que descobrir a parte fisiológica, né? Os meus hormônios estavam uma loucura. Quero falar sobre isso também. Então, se a gente também, né? Não sei nem se eu posso falar essas coisas, mas assim, meu marido sempre muito ativo sexualmente. Graças Tinha a fases que eu Deus. queria dormir. Que eu queria me enrolar no lençol e ficar quietinha ali. E eu vi, não é possível, eu sou apaixonada pelo cara, tem alguma coisa errada. E aí eu fui investigar. Sim. E aí vi que a mulher vai envelhecendo e os hormônios vão se acabando. Sim. E se você não procura uma ajuda de um médico, muitas vezes os casamentos acabam por essa falta de libido, por essa falta de sintonia de mesmo. sintonia dessas coisas, né? Então, isso também fez com que a coisa ficasse muito renovou, boa. refrescou. É porque, na verdade, essa busca, né, por essa vitalidade é importante tanto para a questão marido e mulher, mas também para você na sua busca como atleta, né? Para você ter força física, para você ter um bom desempenho, né? No esporte ali que você abraçou. E tudo, Renatinha, até para a pessoa não ficar prostrada, para você sair para ir ali tomar uma cervejinha, para você ir para um aniversário, fica com preguiça, não quer sair. Então, acho que para tudo, eu acho que a pessoa tem que ir em busca de ajuda mesmo, porque sozinha não vai acontecer. Esse último final de semana, Sabac fez uma prova duríssima, né? Que é a última etapa do Campeonato Baiano. Ele veio de Guarajuba até Buraquinho, remando no braço, porque na Bahia
não tem downwind praticamente, é no braço. E ele completou a prova pleno, chegou em primeiro lugar. E a gente, né, as alunas do clube, né, eu e as minhas amigas comentando, pô, a gente reclama para remar 10 km ali até a ponte e voltar. Nunca mais a gente vai reclamar depois de ver Sabacão, aos 64, né, Jaque? 63 anos. 63 anos, completar 35 km nesse sol de 1 hora da tarde. Então, eles não sabem o quanto eles inspiram, né? O quanto eles são um exemplo, E cada né, vez na mais nossa estamos vida. vendo, né, as mulheres, as pessoas atletas depois dos 50. Sim. E aí eu queria justamente entrar nessa parte, né, Jaque, com você, de como você se prepara fisicamente para ser essa mulher tão forte, porque não é brincadeira, gente. O que Jaque faz numa canoa, né? Ela durante muitos anos foi voga, que é aquele banco 1 que puxa o ritmo da canoa. Eu ainda sou aqui. É, Campeonatos todos. é um banco Mas é muito, duríssimo. né, que exige muito, é um banco que realmente a pessoa tem que estar preparada e ela ainda tem um desempenho muito lindo de ver, assim, é uma mulher muito forte fisicamente. Eu queria saber, conte tudo pra gente agora. O que é que você toma, minha Qual o filha? segredo? Ó, treino em inglês a gente diz que practice makes perfect. Quanto mais treino, maior a perfeição. Sim. Não tem segredo, é a prática. E a perseverança e a disciplina, eu acho que é para tudo na vida. Então, muitas vezes eu tô na cama, quero dormir, tô com preguiça e levanto. Não, eu tenho que ir, porque eu tenho que treinar, porque eu tenho responsabilidade. Eu tenho uma equipe feminina que eu amo. Essa é a minha equipe feminina, Master 60, na minha idade. É uma equipe do Rio de Janeiro, de Niterói. A MPS, McKnight Pedal School, que eu amo, as minhas queridas. E é com elas que eu tenho ganho esses títulos em campeonatos, né? Na equipe específica da minha faixa etária. Então, disciplina para mim é tudo na vida, né? Não adianta ter preguiça, não adianta inventar, tá chovendo, tá... Se não tem raio, tem treino. Né? Se não tem raio, tem treino. E, obviamente, a alimentação tem que ser uma alimentação legal. De vez em quando eu escapulo, como um doce, diz que inflama, mas eu sou filha de Deus, não é possível que com 60 anos eu não possa escapulir e comer um brigadeiro. É bom. Vamos dar uma inflamadinha básica, né? Então, assim, a academia é importante para você ter a sustentação muscular, né? Porque Sim. não é somente a parte da canoa, mas você tem que ter alguma coisa que lhe dê a sustentação, o suporte. E eu acho que querer é poder, viu, Renata? Quando a gente quer mesmo, de verdade, a gente arranja horário, a gente se vira e a gente faz. Você né? falou sobre a questão de reposição hormonal, sobre como é que foi, porque assim, a menopausa é um baque, né? Meu primeiro baque foi quando descobri que eu estava hipertensa. Meu pai ficou mais velho e eu acabei herdando. Alguns de nós, dos 9, temos isso. E no exame com o médico, quando ele me disse, você é atleta, você tem uma alimentação saudável, você vai ter que entrar com remédio. Levei uma semana para contar para meu marido e para meus filhos, porque nesse momento Sim. foi que eu disse, tô ficando velha. Foi somente nesse momento. Com quantos anos, Jaque? Eu tava aqui com... Já com 50 e poucos, 53 anos, mais ou menos. Eu levei uma semana para elaborar isso na minha cabeça e dizer, poxa, a gente envelhece por dentro, não é só por fora. Então, a gente tem a obrigação de cuidar por dentro também. Não é somente a parte estética, né? Sim. E quando eu vi que eu estava entrando muito nessa parte de alta performance, eu fui procurar o melhor médico. Eu fui logo para Gabriel Almeida para poder pegar a orientação certa, ver qual era o hormônio certo, o que é que eu ia fazer e se tinha jeito. Eu fiz, olha, eu não quero ficar malhada, eu quero longevidade, por onde eu vou. Sim. E foi aí que eu comecei a tratar isso com mais seriedade, né? A questão da longevidade. Sim. Então, é alimentação e atividade, um médico... Um cardiologista bacana, Dr. Hit, fui lá, fiz aquele ergospirometria e ele falou, você tem certeza que você tem a idade que você tem? Eu fiz, tenho certeza. Mas a sua performance é de menina. Eu fiz, porque eu faço um monte de coisa para me dar essa sustentação. Não adianta querer tomar a cachaça do mundo. Eu adoro um vinho. Mas eu não vou sentar para tomar uma garrafa de vinho também, para poder né? treinar no outro dia. Não dá. Então, são as escolhas que excluem. Sim. Então tem determinados momentos que eu vou me permitir, né? Por exemplo, sábado, nossa confraternização daquele Moré, obviamente eu vou tomar um espumante, um vinho.
Comemorar ali. Comemorar, mas eu não vou fazer disso A regra, a né? regra. Então são as escolhas. Já meu marido toma um Heineken, feliz da vida, no outro dia vai e rema lindamente. A genética dele é que tem que ser estudada, porque ali é incrível. A gente ficar de olho, né, nessa passagem do tempo físico, né, também. E a gente, para se tornar ativa, buscar esse suporte. Comigo, Tem que ter. eu passei por esse processo, né? Eu nunca fui uma pessoa. Eu sempre fiz atividade a vida inteira, né? Sempre tive envolvida em alguma coisa, ou no Pilates, ou na musculação. Pratiquei muito esporte na época da adolescência, mas a entrada na canoa me condicionou a buscar alimentação, a buscar um treino mais específico, Exatamente. para ter a performance, né? Eu também comecei a me envolver com as competições A e gente tem exemplos lá, né? De gente que É. perdeu 30 quilos. Nossa, Não que foi porque incrível. estava remando, foi o entorno. Né? Mudou Vendo o gente estilo de vida. saudável, querendo fazer melhor, querendo participar. Então, assim, a gente teve gente que saiu do sedentarismo absoluto, Nossa, né? incrível. né? Tiago mesmo, eu sou fã daquele cara. é, Ele disse, Jack, primeira vez que eu me vejo incluído, porque ele era muito gordo e ele não e tinha uma sofre tribo que todas fosse... as Porque existem os preconceitos, discriminações, né? Sim, sim. E lá a gente abraça todo mundo. Agora, E ele né, falando de maturidade, a gente tem toda essa questão da decadência do corpo, mas Sim, por outro lado, a gente tem uma cabeça amadurecida para perfeito. saber lidar com isso. Muitos jovens utilizam seus corpos de maneira muito irresponsável, né? Sim, Exatamente. E a gente tem a maioria, né? Tem a chance de ter esse amadurecimento para poder chegar como você, né, Jaque? né? Mas é isso, são as escolhas, né? A pessoa escolhe, né? sim. Né? Fábio, quando a gente pensa, né, nessa mulher madura, que tem a dificuldade de lidar com o corpo, e de cuidar do corpo e de encarar a menopausa, porque ela própria tem um certo preconceito com ela, porque se olhar no espelho de repente, né, depois que a gente começa, a gente percebe, passou ali dos 40, você começa a ver um negócio aqui, e tem mulher que não sabe lidar com isso, né? Que aí vem a depressão, vem a ansiedade de repente, porque ela tá ali entregue àquele processo que ela não sabe como lidar, né? Qual é a orientação que você daria? Nossa, essa questão é complexa. Porque começa primeiro por todos os condicionamentos sociais a respeito de uma mulher, de que ela não pode envelhecer. Começando por aí, né? O homem pode até ter uma barriguinha sexy, mas a mulher não, digamos Sim. assim. Mulher também não pode ter ruga no rosto, então tem que cuidar logo disso. Sim, E eu costumo dizer que não tem 1 centímetro do corpo da mulher que não seja alvo de alguma tentativa de transformação. Isso coloca a mulher mesmo numa condição de muito desconforto com o próprio corpo. E ainda sim. falo assim, ainda digo para minhas pacientes, vem cá, qual é a mulher, por mais padrão que seja, que está confortável consigo? Porque mesmo aquela mulher que você acha que está linda, maravilhosa, ela vai perder muito tempo da vida dela para estar do jeito que ela está. Sim, É diferente até, assim, você fazer exercício porque isso te dá prazer. E outras que vão fazer porque precisam se sentir esteticamente no padrão. sim. Mas, na verdade, nem as do padrão estão contentes consigo mesma. A gente teve aí os depoimentos da própria Gabriela Prioli. Sim. Teve o caso da Ana Hickman. A Ana Hickman era chamada de caveira de rechonchuda. Uma Né? loucura, A gente tem um contexto ali de violência que coloca as mulheres numa situação de total... Acho que a gente perde muito tempo preocupado com cada centímetro do corpo, de tudo aquilo que não pode faltar. Estamos todas aqui arrumadinhas, unhas feitas, cabelinho, maquiagem, batom. Perdemos um tempo danado com isso, a verdade Ainda é tem essa. os tabus da sociedade, né? Mulher de maternidade não pode usar cabelo comprido. Pois é. Não pode usar um vestido Adoro determinado comprido. romper esses padrões, né? É surreal. Não porque eu pode posto o que eu tatuagem, quiser. né, Tal Jaque? etarismo, né? Homem envelhece e fica mais charmoso. Mulher não, mulher vai ficando desesperada.
Eu acho que Jaque também é muito exemplo nisso, porque ela é ela. Já que não dá. E eu não- queria muito que você falasse disso, assim, são as Ela é ela, mas ela é tatuagens, linda demais, né? são as tatuagens, são a roupa que ela usa, que ela usa o que ela quer, ela não tem eu acho que esse olhar, né, de se Ter que ter o cabelo auto-limitar, né? curto, não tenho mesmo. Eu me olho no espelho, eu tô me sentindo bem, não tá exagerado, eu tô confortável, eu uso. Quem se incomodar, que se incomode. É problema da pessoa, não é problema meu. Sim, Mas eu tenho também um momento que eu olho, não, isso aí já não dá mais, eu tô exagerando. Eu tenho sim. esse crivo também, de saber o que é que dá, o que é que não dá. Né? Então, eu me lembro de há um tempo atrás eu fazia, Nick, se eu estiver exagerando, você me dá um toque, viu? Agora, veja, né? Eu penso muito sobre isso, Não. né? O que é essa questão do etarismo, né? O nome Essa é etarismo, né? etarismo, né? Esse preconceito com a idade que recai principalmente sobre as Nas mulheres. mulheres. E o que é a beleza, né? A nossa sociedade, durante muitos anos, construiu essa ideia de beleza associada à juventude. Agora, veja, você tem uma coisa que é uma beleza estética e outra que é uma beleza que eu digo que vem do eros, que vem dos olhos de quem vê. Uma mulher, por exemplo, ela pode ser linda, um padrão, mas se ela não tiver esse eros, ela não vai encantar ninguém. Vai ser uma beleza fria. Sim. Como dizem, né? A Branca de Neve deitada no caixão. É uma beleza fria, não se relaciona com ninguém. E aquela beleza que aquela mulher madura sabe, ela transforma. Porque assim, quando a gente se apaixona por uma pessoa, eu acho que eu vou explicar melhor dessa forma. A gente se apaixona por uma pessoa, ela não necessariamente é porque ela é linda. Às vezes é o contrário, às vezes porque ele tem um dente torto que lembra ali alguma coisa do seu pai ou da sua mãe, dos seus primeiros referenciais de vida, né? Ou talvez alguma de nós se pergunta assim: meu Deus, mas eu sou tão apaixonado por esse homem, eu achava ele tão feio. Mas é algo do erótico, não o erótico do pornográfico, mas é o erótico daquilo que cria ligação. Então, a gente, mais amadurecida, a gente tem o poder de criar este erótico, não necessariamente através de um padrão de beleza, de uma pele muito esticadinha, Sim. daquele rostinho assim todo em cima, mas é o que traz prazer. E aí, a história de Jaque, eu volto para ela de novo, porque quando ela fala da canoa, o olho brilha, você fica Sim. jovem de novo, né? É. Quando você fala para ele, gosto de tomar um vinho, estar com as pessoas, saber conversar, saber trocar, saber ter A o prazer, bagagem, né, é muito diferente de uma beleza jovem que ainda tem muito que descobrir na vida, inclusive de muitos padrões para romper, para ela ser Uhum. feliz primeiro com ela mesma. Ela pode Sim. até satisfazer os outros, mas a ela não vai satisfazer, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem esse poder. Eu tinha uma amiga junguiana e ela falava assim: é o poder da bruxa, no sentido assim, porque a bruxa é tida como a velha, Sim. né? Mas é a bruxa daquela que faz o encanto. A sabedoria, Pronto, né? A Eros sabedoria. é o encanto, que vem de uma sabedoria, mas de um saber viver, de um conectar-se com aquilo que lhe dar prazer. Então, você é capaz de dar prazer ao outro, e eu não estou falando só de sexualidade, eu estou falando de uma conversa, de um momento, ou Sim. até da beleza que você faz, um quadro que você pinta, o discurso que você faz, Renata, sabe? Até a beleza dos movimentos de quando você rima, que deve deixar todo mundo hipnotizado, sabe? Então, o Eros é muito mais. Então, essa beleza do Eros é muito mais do que isso. Sim. Não é à toa, né, que tantas histórias a gente ouve dos homens jovens em busca dessa mulher madura Sim. porque eles vão hipnotizados, conectados com essa beleza que você descreveu aí, que é essa Olha, e beleza da alma. eu vejo mulheres e homens com mais de 60 se apaixonando, assim, como se nunca tivesse se apaixonado na vida. Isso é lindo também observar. E outra é você vê adolescentes adolescentes lindas, mas que, não, mas isso aqui tá me incomodando, tem uma gordurinha aqui na Tão bom quando a gente coxa. passa dessa fase, Ai, meu pois é, Deus. tão bom ficar de bem com o corpo da gente, né? E outra, e quando você fala assim, não, eu não posso exagerar, mas eu vou fazer um treino que me permita
competir, me permita ter uma saúde, bem-estar, sem dor, vigor para poder viver a vida. É isso que a gente quer, né? Exatamente. E creia, tem uma beleza muito maior nisso. Ah, sem dúvida, acredito demais nisso. Inclusive, quando a gente fala em mulher madura, a gente teve uma primeira fase, né, que era anti-age. Aquela mulher em busca da juventude. Ela se enchia de botox, se enchia de preenchimento, se enchia de Plásticas e mil correções. né, de procedimentos, porque ela queria ficar jovem, ela queria seguir 50, 60, 70 jovem. E, assim, me agrada muito hoje esse movimento existente do pró-age, né? A gente sai do anti-age, que é esse combate ao envelhecimento, Sim. para o pró-age, que é um acolhimento do envelhecimento, que é entender que a gente não pode ir de encontro a isso, mas que a gente tem os recursos hoje da estética e da medicina Foi um que bem-estar, né? vão nos apoiar para que a gente tenha um envelhecimento saudável, um envelhecimento mais natural, sem também se entregar a esse envelhecimento, né? Eu queria que Jaque falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que ela é muito pro-age, assim, ela tá envelhecendo de uma forma natural, mas ela tem o contraponto também de se cuidar. E eu queria saber como é que você encontra essa medida, assim, de não se entregar e chegar na clínica de estética e falar assim, ó, desça o dedo e pode colocar tudo que você Ai, quiser. gente, eu acho que a coisa volto eu para meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe Volte. achava que os filhos eram os filhos mais lindos do mundo. As filhas eram as mais maravilhosas do mundo. Nunca foi imposto a nós escolha de profissão, nem do que fazer. O que eles queriam que a gente fosse feliz. Sim. E meu pai sempre, quando eu me enfeitava, dizia, minha filha, a mulher nunca peca por excesso, peca por falta. Ele falava isso mesmo, né? Então, quando a gente ia pra festinha, se vestia, desfilava para meu pai e minha mãe, ai, tá linda, maravilhosa, porque tá toda enfeitada demais. Eu nunca tirava, botava. Então, eu acho que essa coisa da aceitação veio vindo comigo do jeito que eu sou e não sei lhe explicar exatamente com palavras como é que eu me situo nesse contexto. Eu simplesmente sou assim. Eu posso dizer que sua aceitação veio da infância, né? Desde os pais se aceitando vocês como são e como se apresentam. Porque se você pode escolher ser o que é, como é, e eles estão achando lindo, isso Dança. já foi um grande arcabouço aí para você. Eu acho que é esse equilíbrio, né? Entre quero me cuidar, mas não quero virar, sei lá, um boneco, né? Cheio de procedimento. Então, eu acho que toda mulher que está envelhecendo, né, hoje, e eu me incluo nisso, obviamente, tá nessa busca. Faço análise, sabe? Assim, comigo, sabe? Eu tinha vontade de botar um silicone, por exemplo. Sim. Mas eu tenho mais vontade de botar um silicone ou de continuar remando, curtindo o barato da gente. Eu tenho mais vontade de continuar remando e não ter esse gap aí de 6 meses, sei lá, 4 meses, para poder me recuperar. Então, de novo, a gente volta para aquela questão das escolhas, né? As escolhas excluem, né? Então, em que medida a minha vaidade vai pesar a ponto de interferir na minha alegria, na minha felicidade de curtir aquilo? Sim. Né? Então, assim, eu sempre penso, né? Onde é que eu vou, onde é que vai ser mais legal? E é por ali que eu vou. Eu não deixo que essa vaidade interfira na minha vida. Fora que a gente vê em televisão, né? Tanta gente que entra para corrigir um nariz, sai pior, entra para botar um peito, morre, vai fazer uma lipo, morre. Eu não me permito me colocar nisso, porque eu quero viver muito, para ver minha neta casando, para continuar curtindo isso que eu vivo, né? Então, até que ponto a vaidade do ser humano faz com que ele corra riscos para atingir uma beleza que, na verdade, vai ser inatingível, porque você vai envelhecer, vai continuar envelhecendo. Então, como é que você vai fazer aquilo de uma maneira sustentável sem precisar se cortar? Eu nunca fiz plástica, eu nunca Nem fiz sempre nada. vai atingir uma beleza. Não vai, você não vai estar satisfeito. Às vezes vai piorar
situação, né? Eu tenho amigas que botaram 250, Mas queria fica ter só 350. como uma queria mais. aquisição. É uma aquisição. Eu tenho um silicone, eu tenho um botox, eu tenho. Nada contra, tá, Isso, gente? Mas, Sim, assim, nada é contra, bom com essa certeza. reflexão, assim. Será que vai embelezar mesmo? Ou é uma aquisição? É. Eu sou uma mulher que tem um silicone, porque o silicone também virou, digamos assim, um símbolo quase que fálico do poder do silicone, por E exemplo. fica lindo Mas mesmo, né? Vamos combinar refletir. que é maravilhoso. Refletir sobre, né, na vida da pessoa, o que que significa Não, com os riscos inerentes. Depois eu me pegava assim, ai, que bom que eu não tenho. Porque pra rimar é ótimo, pra fazer as... Mas quando Os você bota o vestido mais movimentos. decotadinho, é que eu sinto falta. Mas, não, mas isso não é tão importante, tá tudo lindo. São as Você escolhas, sabia que né? as Amazonas, elas extirpavam o seio para poder fazer É mesmo? arco-e-flecha? Opa, isso. Eu Olha, não sabia. é isso, são as escolhas e as prioridades, né? Eu, por exemplo, eu tenho melasma, tá? Que não tá aparecendo, mas eu boto minha maquiagem e eu tenho melasma. E aí, às vezes as amigas falam, pô, piorou, hein? Tá mais manchada. Aí eu falo, gente, eu tenho duas opções. Ou eu vou ser uma pessoa de pele de pêssego em casa, na sombra, Sem fazer canoa. ou eu vou ser feliz no mar, que é onde eu gosto de estar, para fazer várias coisas, porque eu não remo só, né? Eu me meto em várias coisas, então. E onde eu me sinto viva, né? Que foi o que você falou, é no mar. Então vai manchar, eu vou gastar meu dinheirinho com o clareador para dar aquela amenizada, eu vou gastar o dinheiro Exatamente. com o corretivo e tá tudo lindo. E quem quiser gostar de mim, que goste com a minha Já tive um manchinha. caso desse. Tinha que esse cabelo parece cabelo de surfista. Eu falei, veja bem, não dá pra ser loura e feliz. E hidratada. Então eu escolho ser loura e feliz sem estar hidratada. Ainda tá eu vou dando um jeito. É muito parecido com a sua E história. ainda ser atleta, Ser né? atleta, Tá pois todo é. dia na No água, mar. com sal, com É. vento. Então, realmente são as escolhas e as prioridades. E aí a gente escolhe ser feliz, né, Jaque? Assim, a vida inteira. 1000 vezes. Não, é sempre ser feliz. A gente falando sobre saúde mental agora, Fábio. Vamos bem para Vamos lá. para sua seara. Eu acho que é um desafio, né, para essa mulher madura envelhecer e preservar a sua saúde mental. E mais do que isso, preservar a sua positividade, né? A gente sabe que a gente tem alguns milhões, né, de pensamentos por dia e 80% dos nossos pensamentos são negativos, porque a gente pondera, a gente pensa, a gente tá lá na frente vendo o que é que pode dar errado. Então, quando a gente olha para essa mulher madura, né, como se encontrar esse eixo da saúde mental e da positividade? Como trazer isso para a vida? A gente está falando de esporte, mas a gente pode pensar em outros recursos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que é que muitas vezes essa mulher madura ela se perde nesse caminho da saúde mental e da positividade? Olha, falar de saúde mental da mulher é muito delicado. Porque Sim. eu volto de novo, né? O contexto social não nos favorece. Sim. A gente vive numa sociedade em que temos, assim, existe uma psicóloga pesquisadora muito famosa, muito boa, chamada Valesca Zanello, que vai falar que toda mulher ocidental, oriental também, né? Vai nascer sob a égide do dispositivo materno e dispositivo amoroso. Eu tenho que estar linda para ser escolhida, então a gente estava falando aqui da questão da beleza, né? De que tudo nosso grau de intervenção, isso vai prejudicando a nossa saúde mental, com Sim. certeza. E o dispositivo materno de que temos que nos realizar como mães e temos que cuidar de todo mundo. Então, isso gera sobrecarga. Quando você fala assim, a gente está pensando o que vai planejar, isso é uma sobrecarga. É o que a gente vai chamar hoje de sobrecarga mental. Sim. Sempre planejando, sempre preocupada com alguma coisa e como é que eu posso dizer? Antecipando as consequências. Tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora eu tenho que fazer isso, porque se eu deixar de fazer isso, vai impactar aquilo ali na frente. Então, a gente pode falar assim, numa grande probabilidade, a gente sabe que as mulheres são mais acometidas de ansiedade, por exemplo. Sim. E aí, vamos pensar assim, né? Chega a maturidade.
a depender de como você viveu a vida, das escolhas que você fez, né? Se elas foram escolhas mais condizentes com quem você é, melhor saúde mental você vai ter. Perfeitamente. Se elas são escolhas muito do que... É por isso que o exemplo de Jaque é muito interessante. Os pais deixaram vocês serem quem vocês quiseram ser, né? Sim. Então, vocês puderam buscar, ir atrás dos seus próprios referenciais. Os referenciais externos também nos distanciam e também vai levar uma doença mental. Sim. E aí, quando a gente chega na maturidade, você está falando assim, recursos além do esporte, além da terapia, lógico, mas já tem alguns estudos que falam, por exemplo, cai no esporte também, né? Exercícios aeróbicos, no mínimo de 30 minutos, 3 vezes por dia, faz um efeito significativo, especialmente na prevenção de ansiedade, depressão e outras doenças mentais. Sim. Eu costumo dizer assim, não é ela que vai resolver. Se você está com ansiedade, com depressão, você deve procurar um psiquiatra e um psicólogo. Sim. Mas é como se fosse aquela alimentação saudável que previne as nossas doenças, né? A própria alimentação saudável, a gente sabe que tem alimentos que são ansiogênicos. O açúcar dá pico de açúcar, então é ótimo para dar ansiedade, enquanto outros alimentos, como alface, verduras, outros alimentos crus, por exemplo, aplacam melhor essa ansiedade. Sim. Além A tendência disso... é que a pessoa come um chocolate porque tá ansioso. Agora E aí piora. dá o pico e depois piora tudo, Cai, né? né? Despenca. E a outra coisa que vocês praticam muito bem é contato com a natureza. Perfeito. Quando a gente entra em contato com a natureza, eu digo assim, é como se a gente pudesse a gente conecta mesmo, né? A física vai dizer que os nossos, de certa forma, os nossos elétrons estão misturados aí com o do ar, com o do ambiente, até com as matérias daqui que a gente está sentado. Sim. Mas com a natureza, a gente começa a observar que o ritmo da natureza é diferente do nosso nas grandes cidades. Sim. Então, se a gente entra no ritmo da natureza, a gente está no ritmo mais adequado, inclusive, ao nosso organismo. Mais natural, né? Que a gente anda acelerado num ritmo que não é nosso, né? Então, eu costumo dizer que a ansiedade dá uma sensação na maioria das pessoas de como se o corpo tivesse descolado da alma. A alma está lá na frente, o corpo está lá atrás. Mais ou menos isso, é um deslocamento, né? E quando você está em meio à natureza, olha, você olha para uma árvore e você vê que levou anos para ela crescer É e outro dar tempo, frutos, né? E mesmo que você não reflita, mas inconscientemente, você está lá no ritmo da natureza, você se integra nela. E isso já tem estudos também mostrando, né? Existem até o que dizem, assim, um suposto índice de falta de contato com a natureza. Quanto maior o índice, maior o índice também da prevalência de doenças mentais, como ansiedade, depressão e todo o resto. Sim. Já que precisa falar disso com você, né? Porque ela tá sempre sorrindo, gente. Esse astral aí claro. Não é época da... Então, eu realmente acho, assim, muito legal. Assim, muito... não é só legal, é diferente. Porque todas nós temos aquele dia do mau humor, aquele dia que você não tá a fim de conversar muito, aquele dia que você tá querendo ficar mais reclusa mesmo. E já que tem essa característica, né, que é dela. E eu queria saber se você cuida disso, assim, se você olha para isso, se você tem algum recurso no seu dia a dia que você usa para se manter nessa vibe positiva. Já que já está no meio do mar, já que já está fazendo aeróbico, já que já está no exercício, e já está fazendo uma coisa que tem a ver com a vida dela, que é da infância dela. Isso mesmo. Eu sou extremamente positiva. Eu acho que nada vai dar errado nunca. Sim. Quando der errado, vamos ver como é que a gente conserta isso aí. Então, eu parto do princípio que tá tudo bem. Talvez seja até um exagero, né? Nicole diz que minha mãe, você é muito fofa com todo mundo. Não é possível. Eu acho que é todo mundo legal, que é todo mundo bacana. Não sei se eu vejo tudo muito... Não sei se é cor-de-rosa. Assim, eu sempre espero o melhor das pessoas. Quando eu me frustro, ok, analiso aquilo, tá. Tento não deixar me impactar tanto, porque não sou eu, é a pessoa que é ruim, não sou eu que sou ruim. Estou fazendo o que minha alma manda, né?
E assim vai. Eu acho que minha mãe também, minha avó, eu volto sempre a minha mãe e meu pai, é um negócio engraçado, né? Minha mãe dizia, minha filha, notícias ruins chega rápido. Então, tá tudo certo. A gente ia pra festa, minha mãe dava e dormia. Quando a gente chegava, mãe, cheguei. Né? Então, eu vejo minhas amigas ansiosíssimas, não dormem porque os filhos estão na festa. Só vai dormir depois que fala celular, então. Na minha época, não tinha nem celular, gente. É, Se eu fosse mudar de uma festa para outra, eu tinha que parar no orelhão para dizer, mãe, não tô mais nessa festa, tô naquela. Mas exigia um grau de responsabilidade da minha parte de me manter conectada de alguma maneira, né? sim, Então, assim, eu sempre parto do princípio que vai dar tudo certo, vai ser tudo bem, a gente vai dar um jeito. Mesmo no pior cenário, sim, como no cenário da queda do cavalo do meu marido, sim. em momento algum eu pensei que ele pudesse morrer. O cara fraturou 8 costelas, perfurou o pulmão, perdeu o baço, Nossa! tava Foi grave, e né? vai dar tudo certo, Uhum, né? E deu tudo certo, sim. né? Então, É, assim, eu sempre eu não sei se Aninha falava, né, minha mãe, Ana Margarida, pense logo positivo na coisa, que aquilo vai criar um plasma e o universo vai fazer com que aconteça. E tudo que eu penso positivo e crio esse plasma, acontece. Eu não consigo imaginar uma coisa que eu não tenha querido muito, que eu não tivesse conquistado e não tivesse conseguido. Em sim, termos de tudo, em termos materiais, termos emocionais. Então, o que está sob o meu controle ali, eu não posso me responsabilizar pelos outros. sim, Mas o que está ali naquele meu universo, eu consigo, com essa positividade, fazer com que dê certo. Eu nunca penso o pior das pessoas. No meu ambiente de trabalho, né, que até outubro eu estava trabalhando na cultura inglesa e me aposentei, saí. Às vezes as meninas chegavam na minha sala, Jack, tem um pai estressado, diz, respire, não é com você. Isole o problema, vamos tratar do problema, vamos dar colo. A gente tem que dar a solução. sim. Jack, mas vamos olhar por esse ângulo. Ah, mas olhando assim fica tudo bem. Eu fiz, exatamente. Vamos olhar por esse outro lado. Porque tem gente que só leva pro negativo. Sim, Né? Às vezes eu me pego tentando sair um pouquinho dessa coisa super lindinha, super positiva, positiva. para trazer para um mundo mais real, né? Sim, Mas eu sempre acho que vai dar tudo certo. Eu sempre acho que e vai dando, e né? vai dando, e vai dando. Eu vou guardar a sua frase, a gente vai dar um jeito. Dá um jeito, mas toda... Gente, olha, a grande ruptura na minha vida foi quando eu perdi meus pais no acidente de carro, Sim, né? 27 anos. E foram 2 anos de terapia com uma yoga terapeuta, Neide, ela tinha um centro de yoga. Eu me lembro que a minha primeira consulta foi chorando o dia inteiro. Eu não conseguia entender como é que levavam meus pais e não levava bandido que fica solto por aí, né? Então eu tive uma briga com religião, briga com tudo. sim, E eu consegui juntar os caquinhos ali e consegui... Do meu coração não tira. E comecei a olhar de outro jeito, né? sim, Até plantar meu pé no chão de novo e tudo. E a gente passou a falar, nós, os filhos, né? Sempre lembrando das coisas boas, das coisas positivas, dessas coisas que minha mãe falava e que meu pai falava, né? sim, Então, muitas das referências que eu trouxe minha vida inteira foi do que eu vi minha infância inteira, minha adolescência inteira, que ia dar tudo certo. sim. 9 filhos, meu pai teve momentos de altos e baixos. A minha vida foi sempre assim, meio que uma montanha-russa. Mas ia dar tudo certo. Minha mãe sempre dizia, vai dar tudo certo. E meu pai também, vai dar tudo certo. Sim. Então, é isso que eu trago, vai dar tudo certo. Não tem jeito pra morte, gente, pra doença terminal, mas pra vida, o resto. Então, vamos pegar esse negócio e ver como é que a gente resolve isso e a gente vai resolver. E pronto, e vamos pra frente. Se manter nessa Lição. frequência Hã? é um Que lição desafio. Meu Deus. E veja o quanto, né, os pais de Jaque foram trazidos hoje para a nossa conversa, porque eles deixaram sementes muito importantes, né? Deixaram sementes que têm se propagado, né, na família Sabac e na família Quirimurê, né? Que a gente tem aí 150 alunos que bebem dessa fonte, né? Porque quando a gente tá com uma questão ali, a gente troca uma ideia com Jaque, ela sempre vem com a pílula de sabedoria ali que já faz a gente ficar com um astral muito melhor. Ai, gente, eu tô lacrimejando, tá? Não é emoções, não. E Mas aí, eu fiquei com Jaque, emoção, quase que caiu no choro aqui.
Não, Morro de porque saudade todos os dias, gente. de verdade, a gente tem esse privilégio, né? Ela trouxe isso do berço e ela leva isso para a vida e quem convive, né, Que aproveita. herança linda. E como você falou, E ninguém tira do coração. Fica lá. já que você tá com 61 anos, e aí, quando a gente olha para o futuro, né, o que é que você planeja, o que é que você deseja, o que é que você enxerga para seus 70 a mais, seus 80 a mais, seus 90 a mais? Meus filhos vão ter que bater um chip em mim quando me procurar, tô no meio do mar, remando. Cadê minha mãe? Com localizador, igual uma amiga, colocou. Tem uma amiga que segue a mãe no celular, no carro e tudo. Ah, ela tá, meu Deus. O GPS da mãe. Oh, Renatinha, eu não tenho muito planejamento a longo prazo. Não. Eu vivo meu dia intensamente e no outro dia eu assisti uma palestra de Geraldo Rufino, né? Mais umas coisas, um evento maravilhoso que a cultura inglesa estava sempre oferecendo. Estou fazendo várias propagandas aqui da cultura, né? Mas a minha referência de vida foi sempre lá, né? Então a gente teve uma palestra de um cara chamado Geraldo Rufino, um cara que veio muito pobre e virou um super empresário, já teve muitas quedas e muitas subidas, e ele atualmente é um cara bem poderoso. E ele abriu a palestra falando uma coisa que eu acredito muito. A gente acorda de manhã, opa, tô acordado, tô vivo, vamos mais um dia. Agradecer e mais um dia. Uhum. Então, eu não consigo planejar muito a longo prazo, não. Eu consigo planejar muito a curto, médio prazo, porque a gente dorme e não pode não acordar. Você viu? O divisor de águas foi justamente o que aconteceu com meu pai e minha mãe, né? A gente Sim. dormiu com pai e mãe e acordou sem pai e mãe no acidente de carro, Sim. né? Então, a gente tem os sonhos, né? Eu tô, assim, feliz da vida que eu tô indo para o Havaí o ano que vem. Comecei, obviamente, a planejar em termos de ver orçamento, se consegue algum patrocínio. Minha netinha também vai competir. Sim, Porque já o pacote estamos aqui, na... a neta também está incluída nesse. Porque é por exemplo, né? Então ela gosta de surfar porque o pai gosta de surfar. Ela gosta de remar porque vê a família inteira imbuída nisso. Uma Então super ela campeã deixa de fazer também. coisas, às vezes, com os amigos para estar no contexto do esporte da gente, que é uma das coisas que me dá o maior prazer do mundo. Eu já fui competir com minha neta numa canoa dupla. Pense. Foi a coisa mais incrível Lindo. da minha vida. Foi aquilo, né? Nesse dia, eu vi, tô com 60 anos, tô remando com minha neta de 13 anos, onde eu imaginei lá atrás, que eu pequena, eu me lembro que eu fazia conta, né? Porque quando eu tiver com 40, minha irmã caçula vai estar com quanto? Eu sou a mais velha, né? Sim. A mais nova tem 5 anos mais do que a minha filha, imagina. Não. É uma escadinha, né? Patrícia, a Sim. caçulinha. Então, assim, a longo prazo não, mas assim, se Deus me der vida e saúde, eu vou indo. Acordo, opa, tô acordada, vamos lá, mais um dia. E lá vamos Vamos competir no 70 a mais, 80 a mais, que existe, Que tá? é um esporte, Fábio, que ele é muito inclusivo. Que Ele legal. não tem idade. A gente veio de um Pan-Americano que tinha canoa de 85 anos. Incrível. Os caras incríveis, né? Então, quando eu olho aquilo, eu fiz, meu Deus, ainda tem um caminho super longo aí para percorrer, né? Então, é isso. Eu não tenho um planejamento a longo. Se eu puder, se Deus Vai permitir, continuar competindo. que eu continue convivendo com meus filhos, com minha neta e etc., vai ser lindo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Gente, nosso tempo se foi. E ainda a pauta tá cheia de pontinhos aqui que a gente ainda podia estar tratando. Mas, assim, eu acho que a mensagem que a gente deixa aqui é que a maturidade é um portal rico, que vem muita coisa pela frente e que venham, que... Renata, idade é um número. Tem gente que já nasce velho, É. né? Então, para as nossas lobas 40 a mais, o que a gente tem a dizer aqui com o exemplo de Jaque, com as orientações de Fábio, né, com a nossa vivência, é que é um momento lindo da vida, cheio de possibilidades, cheio de vida, né? Então, vamos viver a maturidade da melhor forma. Obrigada, eu amei nossa conversa. Eu que agradeço, é um prazer. E até a próxima, gente.